Oi, amigos, tudo bem? Hoje é o nosso segundo encontro aqui do nosso café acadêmico, um projeto que o Ina Academy está promovendo para que possa auxiliar vocês, ser mais um suporte na preparação para vocês do mestrado. E hoje, gente, a gente vai tratar assim de uma obra que ela é muito leve, muito interessante e tá no edital, tá na bibliografia do mestrado da UFC, né? Que a gente está focando no mestrado da UFC. Então, assim, hoje, iniciando o nosso segundo encontro do nosso café acadêmico, a gente vai bater um papo bem leve, bem descontraído sobre a obra do Virgílio Afonso da Silva, A Constitucionalização do Direito. E, assim, a obra, ela é bem interessante, né? Ela aborda vários aspectos desse fenômeno da constitucionalização do direito, mas o trecho que cai, que está previsto no edital, e assim, só lembrando que o edital ele é exaustivo, a bibliografia do edital ela é exaustiva. E aí, assim, o assunto que cai na primeira fase, ele é mais restrito aos capítulos 4 e 5, que aí a gente vai tratar um pouco de alguns assuntos que ele aborda lá, para que vocês, antes de lerem, vocês já possam ir, assim, se familiarizando, se inteirando mais do assunto, entendeu? E, gente, assim, o Virgílio Afonso da Silva, essa parte da dogmática dos direitos fundamentais, ele é um grande pesquisador, assim, ele inclusive fez o doutorado dele, sendo orientado pelo Robert Alexy, né, que é um doutrinador dos direitos fundamentais. E ele, assim, tem muita familiaridade, assim, bastante interesse nessa parte dos direitos fundamentais. E aí, assim, na constitucionalização do direito, ele vai abordar vários aspectos, mas vai focar na questão da irradiação dos direitos fundamentais e dos institutos constitucionais, né, assim, no ramo do direito privado, nas relações entre os particulares. E aí, assim, vamos falar assim, só um pouquinho da constitucionalização do direito, né? A constitucionalização do direito, gente, ela tem vários aspectos, ela tem várias formas de acontecer no nosso ordenamento jurídico. Uma delas é a questão da importação mesmo de alguns institutos para o texto constitucional. Então, tipo assim, quando a gente vê alguns direitos da personalidade, né, sendo tutelados pelo direito constitucional como direitos fundamentais, isso significa a constitucionalização do direito civil, no caso, né? E aí, assim, outra forma também de acontecer a constitucionalização do direito é através da irradiação dos valores constitucionais por todo o ordenamento infraconstitucional, entendeu? Porque o que são essa irradiação, né, dos valores constitucionais? É quando você, pressupondo a supremacia da Constituição e a força normativa da lei constitucional, você acaba importando, fazendo com que todos os valores constitucionais possam infiltrar no ordenamento. Porque, gente, a Constituição é a Carta Suprema, é a lei suprema, está no topo da hierarquia normativa, né? Então, assim, é necessário que ela possa ter seus valores todos irradiados pelo ordenamento e todos os institutos possam ser interpretados à luz da Constituição, dos valores constitucionais. E aí isso é bem interessante porque, assim, tem várias repercussões, né? E o Virgílio Afonso da Silva, ele vai tratar dessa parte da constitucionalização do direito focando nas relações entre particulares e focando também nesse aspecto da irradiação dos valores constitucionais. Isso aí é importante, é interessante porque tem a ver muito com a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Porque, assim, quando os direitos fundamentais passaram a ser estudados, passaram a ser compreendidos e defendidos lá pelo século XVIII, eles eram previstos e compreendidos como direitos subjetivos do indivíduo perante o Estado, entendeu? Então, assim, eram direitos de tutela, de liberdade do indivíduo perante o Estado. Eram liberdades, né, do indivíduo. E aí, assim, com o tempo, passou a se compreender os direitos fundamentais de outra forma, não só da dimensão subjetiva,
mas também da dimensão objetiva. Que isso abrange a questão de o próprio legislador se comprometer a prever, a tutelar esses direitos fundamentais, entendeu? Então, assim, o próprio legislador, ele se vincula na tutela dos direitos fundamentais. E também os direitos fundamentais, eles passam a ser objeto nas próprias relações do dia a dia, enfim, nas próprias relações na prática, assim, entre os indivíduos. Isso é a dimensão objetiva. Mas, assim, eu não deveria estar abordando isso porque próxima semana a gente vai fazer uma live bem legal e aí a gente vai abordar esse tema ao vivo com o mestrando, o nosso querido Matheus Casimiro. Ele vai abordar isso com a gente, que é a dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, a dupla dimensão dos direitos fundamentais. Mas aí a gente vai abordar, aprofundar mais um pouco. E aí, assim, continuando o estudo da nossa obra, né? O Virgílio Afonso da Silva, ele vai tratar um pouco dessa irradiação dos direitos fundamentais pelo ordenamento jurídico infraconstitucional. E aí, assim, ele tem 2 capítulos na obra. No primeiro capítulo, ele vai falar, assim, algumas coisas, alguns conceitos que precisam ser, assim, mais observados, que ele chama a atenção para algumas coisas sobre os direitos fundamentais que, às vezes, a gente passa despercebido. Uma delas é a ameaça horizontal dos direitos fundamentais. Porque, assim, no início se achava que os direitos fundamentais eram apenas ameaçados pelo Estado. Então, se protegia os direitos políticos do indivíduo, a autonomia privada do indivíduo, as liberdades em geral do indivíduo perante o Estado. Tanto que dizem que os primeiros direitos, digamos assim, os direitos fundamentais de primeira geração, primeira dimensão, esses direitos eram direitos de liberdade. Um agir negativo do Estado, uma prestação negativa. O Estado tinha que se abster de invadir a seara privada do indivíduo, a liberdade do indivíduo. Então, é como se eles vieram proteger o indivíduo contra o Estado. E aí, assim, hoje em dia, o Virgílio Afonso da Silva vai dizer assim, gente, não é só isso. Essa ameaça não é só vertical, não é só o Estado que ameaça o indivíduo na sua liberdade. Os próprios indivíduos, os próprios particulares também ameaçam. Então, assim, a ameaça passa a ser compreendida agora como horizontal, não só vertical, entendeu? E aí, assim, ele também chama a atenção só para a questão de algumas nomenclaturas. Por que ele disse? Ele trata do assunto da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, porque é muito comum a gente falar assim, os direitos fundamentais se aplicam às relações privadas. Aí ele diz, gente, cuidado, porque essa nomenclatura privada, ela vai dar uma ideia de que é só do direito privado. E o direito do trabalho, por exemplo, é uma relação entre particulares que existe essa necessidade de garantia dos direitos fundamentais, porque existe uma parte que é hipossuficiente e uma parte que é hipersuficiente, que é mais poderosa, né? Então, existe também essa necessidade de tomar cuidado com a nomenclatura entre particulares ou relações privadas. Ele diz que é mais adequado chamar entre particulares, entendeu? E aí, assim, a terceira questão que ele chama a atenção é uma coisa que é só assim, os direitos fundamentais, eles têm eficácia? Tem. Isso é uma coisa que é inerente à própria norma, é a capacidade da norma de produzir efeitos. E aí ele diz assim, gente, quando está lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que diz assim, os direitos fundamentais terão aplicabilidade imediata, ele diz assim, seria mais correto usar a eficácia imediata, porque é a capacidade da norma de produzir efeitos. Então, essa norma ela vai ter a capacidade imediata de produzir efeitos. Se ela vai ser aplicável ou não, vai depender do caso concreto. Entendeu? Aí, assim, no outro capítulo lá, ele encerra tratando desse assunto, né? E no outro capítulo, ele vai falar sobre os efeitos, as correntes doutrinárias sobre os efeitos dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. E aí, assim, quando ele diz assim, gente, quando tiver efeitos nas relações particulares, esses efeitos eles podem ser diretos ou indiretos. Quando a gente falar assim que vai ter efeito direto, aí a gente chama que os direitos fundamentais têm aplicabilidade
nas relações entre particulares. E aí se pressupõe, né, assim, se subentende que essa aplicabilidade vai ser o quê? Direta. Então, quando tem efeitos diretos, a gente pressupõe que vai ter aplicabilidade nas relações entre particulares. Só assim, né, para esclarecer um pouco, para ficar mais claro. O que significa ter aplicabilidade? Significa que, num conflito entre a sua liberdade de expressão e a sua honra, esses dois conflitos podem entrar. No caso concreto, você pode analisar os dois direitos fundamentais sem precisar de uma norma infraconstitucional que possa regular a solução desse caso. É o caso, por exemplo, que aconteceu com a Maria do Rosário. Lembrei, Danilo Gentili, gente. O Danilo Gentili, ele foi condenado, né, a 6 meses de prisão, coisa assim, porque ele se manifestou e feriu a honra da Maria do Rosário. Não sei se vocês lembram desse caso, ficaram à parte desse caso. Mas foi isso que aconteceu. E aí, existe uma lei, só aqui tratando desse tema, que é bem interessante nesse caso, né? Existe uma lei falando sobre protegendo a honra da pessoa, que é o crime de difamação, injúria e calúnia. São os 3 crimes contra a honra no Código Penal, né? E aí ele se achou no direito de invocar a liberdade de expressão para poder se manifestar, enfim, falar palavras que ele achou adequado. Hoje está aí, assim, ainda é uma discussão, né, que as pessoas pensam até que ponto seria realmente cabível invocar a liberdade de expressão. Porém, é um caso interessante, porque de um lado esteve o direito fundamental à liberdade de expressão, entendeu? E do outro lado, a honra da pessoa, que são 2 direitos fundamentais. Nesse caso, se resolveu mediante a aplicação da lei penal. Mas, assim, as correntes são um pouco divergentes nesse aspecto. E aí, assim, algumas correntes dizem, não pode incidir diretamente sobre as relações particulares, os conflitos entre particulares. Os direitos fundamentais não podem. E algumas correntes, como a do Nipper Day, dizem que pode sim, os direitos fundamentais vão se aplicar diretamente sim, eles são supremos, são os bens, são as normas que são o fundamento de todo o ordenamento jurídico, então eles podem sim ser aplicados diretamente no caso concreto. Aí qual é o problema, né, gente? É a própria amplitude linguística da norma, entendeu? Porque a norma de direitos fundamentais são... Aí, gente, num caso desse, assim, dá muita margem à arbitrariedade do juiz, à discricionariedade do juiz e, às vezes, assim, injustiça, né? Mas, assim, vamos lá às correntes do Vigílio Afonso da Silva, que ele menciona. Ele menciona a teoria dos efeitos indiretos. Que essa teoria dos efeitos indiretos, ela vai dizer assim que os direitos fundamentais eles podem ser aplicados sim, porém mediante a infiltração, a irradiação de institutos constitucionais dentro da legislação, como por exemplo as cláusulas gerais. As cláusulas gerais seriam o ponto de contato, a ponte entre a legislação infraconstitucional e a Constituição. Por quê? Por causa da amplitude, da abstratividade, da própria noção das cláusulas gerais, como por exemplo a boa-fé, entendeu? E aí, assim, eles dizem não, gente, não vai se aplicar diretamente no caso concreto, não, mas vai se aplicar através das cláusulas gerais que vão se infiltrar dentro do ordenamento jurídico e assim, dependendo do caso concreto, você vê qual é a melhor forma de se interpretar à luz dos direitos fundamentais, aquela cláusula geral, entendeu? E aí, assim, um caso que foi bem emblemático, decorem esse caso, gente, porque esse caso é assim, é o caso mais emblemático mesmo, e a gente talvez vá até falar várias vezes dele aqui durante os nossos encontros, inclusive na nossa live próxima semana, que foi o caso Lute. O caso Lute, eu vou detalhar mais na próxima semana, mas assim, o caso Lute, o que foi que aconteceu? Um jornalista, ele depois, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, esse caso é alemão, tá? Esse caso foi bem emblemático. E aí esse jornalista, depois de todo o regime nazista, houve a publicação de um filme, a divulgação de um filme, que esse filme
era uma comédia, não tinha nada a ver. Era uma comédia, não tinha nada a ver com o regime nazista. Porém, quem produziu esse filme, o cineasta que produziu, ele era propagandista do regime nazista. E aí esse jornalista revoltado, ele fez um boicote, certo? E aí, resumidamente, o que foi que aconteceu? A empresa de cinema, né, a empresa cinematográfica, processou ele porque ele causou prejuízos à empresa, aos lucros da empresa com as manifestações dele. E aí, assim, ele invocou a liberdade de expressão. E no BGB alemão diz que o BGB é tipo Código Civil, viu, gente? Tem um artigo lá, que eu não me engano, acho que é o 826, coisa assim, que diz assim, que aquele que causar prejuízo a outrem por causa dos bons costumes e não observância aos bons costumes, fica obrigado a indenizar. Então vamos lá. Aquele que causar prejuízo aos outros, sem observância dos bons costumes, fica obrigado a indenizar o prejuízo que causar. Aí assim, o que são os bons costumes, né? Fica essa questão. Isso é uma cláusula geral, entendeu? Isso é uma cláusula geral que deve ser interpretada à luz dos direitos fundamentais. E aí, quando foi parar, foi subindo de instância até que o Lutz, que era esse jornalista, né, ele já tinha perdido nas instâncias inferiores, ele apelou para o Tribunal Constitucional alemão. E aí, quando chegou lá no STF alemão, digamos assim, né, a decisão foi fantástica. E aí entra a doutrina da irradiação dos valores constitucionais, que é a teoria dos efeitos indiretos, no ordenamento jurídico infraconstitucional. Por quê? Porque o Tribunal Constitucional entendeu que essa cláusula dos bons costumes era uma cláusula geral, que deveria sim ser interpretada à luz dos direitos fundamentais da Constituição, à luz dos valores constitucionais, entendeu? Então, nesse caso, se deveria interpretar os bons costumes, como eu disse, né, à luz dos direitos fundamentais. Então, nesse caso, a liberdade de expressão prevalecia, entendeu? Porque a atitude dele não feria os bons costumes, certo? Porque nesse caso, entra o sopesamento. Você se manifestou, causou prejuízo a outro, o que é bom costume nesse caso? Não, nesse caso, o comportamento dele estava dentro dos limites da liberdade de expressão. Então, isso não feria os bons costumes, entendeu? E aí, assim, fora essa corrente, né, dos efeitos indiretos, ele fala dos efeitos indiretos. Sim, só lembrando, a dos efeitos indiretos, tá, gente? Decorem o nome, é o Düring, tá? E a dos efeitos diretos é o Nipperdey, que defende. E aí, o Nipperdey, ele diz que não, vai se aplicar diretamente ao caso concreto, a relações entre particulares, enfim, não tem dúvida. E ele menciona algumas coisas, por exemplo, algumas ocasiões em que o STF entendeu pela aplicação direta, apesar de a prevalecência ser, quase todo mundo assim, prevalece o efeito direto, certo? Mas o STF em algumas situações aplicou a teoria dos efeitos diretos, defendeu a aplicabilidade direta dos direitos fundamentais das relações particulares. Aí ele menciona um caso da cooperativa mista São Luís e dos associados dela, porque essa cooperativa previa no regulamento a possibilidade de um membro ser expulso sem ampla defesa. E aí ele disse, não, isso fere a ampla defesa, sim, precisa, em algumas situações aqui que eu não estou lembrando exatamente, mas a pessoa, por exemplo, a pessoa cometia uma infração que estava prevista lá no regulamento e ela é expulsa sumariamente, acabou. E aí ele dizia, o associado tem direito à ampla defesa, assim como no processo judicial, tem direito à ampla defesa. É um direito constitucional fundamental, entendeu? E aí, assim, outro caso que ele menciona também é da Air France e do funcionário, que estabeleciam, né, normas trabalhistas diferentes, dependendo da nacionalidade do funcionário. E aí, tem que ter observância ao direito fundamental de igualdade, entendeu? Que é um direito fundamental constitucional. E aí, o STF cortou, disse que não podia ter essa cláusula
no regulamento deles, também prevendo, e nas relações trabalhistas, nas práticas trabalhistas dele, prevendo diferença de direitos com base na nacionalidade da pessoa. Aí o terceiro caso que ele menciona é da União Europeia de Futebol, que previa que quando um jogador passasse de um time para outro, teria que pagar uma taxa de transferência, tipo assim. E aí isso fere a liberdade de profissão do jogador, entendeu? Então era uma ofensa ao direito fundamental de liberdade de profissão que foi barrado e foi cortado. Foi, tipo assim, com base. Não tinha nenhuma lei prevendo. Não tinha nenhuma lei prevendo que não poderia isso. Mas chegou ao Tribunal Constitucional e aí o Tribunal Constitucional disse que não pode, com base em que a gente nenhuma lei previa isso, que não poderia. Mas o Tribunal Constitucional entendeu que não poderia porque feria um valor constitucional, um valor fundamental, que era a liberdade de profissão. Entenderam, gente? Sim, tentei dar uma base geral aqui para vocês com o nosso bate-papo. Tomara que assim, vocês possam ficar mais agradáveis assim, na leitura de vocês. E essa é a ideia mesmo, certo? E aí, próxima semana, lembrando, ressaltando, que o nosso encontro vai ser com o mestrando, Matheus Casimiro, que ele está pesquisando, inclusive, esse tema também na dissertação dele de mestrado, e ele está bem por dentro. O assunto dele é sobre os direitos fundamentais nas políticas públicas, como as políticas públicas podem efetivar os direitos fundamentais, entendeu? Então, assim, vai muito ao encontro do nosso assunto, que é a dimensão objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais. Vai ser bem legal, gente, e aí eu espero vocês na nossa live ao vivo. Beijos!